Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todos se cuidando? Que ótimo! Então, nós vamos nessa aula dar continuidade à nossa aula de funções. Estamos na terceira aula sobre esse tema, tá? E a gente vai dar continuidade hoje falando aí sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. O que acontece é o seguinte: é um tema dentro de funções, mas que não cai assim com tanta quantidade como os outros temas, tá? Mas a gente não pode deixar de falar, tá? Então eu resumi tudo aí numa aulinha, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada, deem atenção, entendeu? Mas eu tenho que falar para vocês que não é assim um tema assim tão assíduo dentro do Enem, tá bom? Mas enfim, a gente tem que passar para vocês e vamos em frente, ok? Então vamos lá, tá? Porque tem bastante coisinha aí para a gente falar nessa aula, tá certo? Então vamos lá, gente. A gente vai começar pela função injetora, tá? Ou injetiva, tá? Então, essa sopa de letrinhas que vocês veem aí, o que que é? O x1 diferente de x2, então o f de x1 é diferente do f de x2. Gente, lembrem-se que o f de x, isso aqui é o y, ok? Então, isso aqui é como se eu estivesse falando aqui, ó, o elemento x de um conjunto, ok? Ó, aqui é x1 e aqui é x2, ok? Aliás, eu já até coloquei aqui, olha, x1 e x2, tá? Ele vai ter um y1 e um y2, tá? O y1 é diferente do y2, tá? Então, aqui eu coloquei cada elemento x de A, depois de aplicar a função, terá um único elemento correspondente só seu no conjunto imagem do contradomínio. Então, isso aqui, olha, é como se eu fizesse isso aqui, ó, tá? Todos nós sabemos que no contradomínio podem sobrar elementos, tá? E outro exemplo aqui, olha, o 3 e o menos 3, tá? Onde a função, deixa eu botar aqui, olha, a função de A em B é o f de x igual a x ao quadrado. Esse x aqui ficou meio doido, né? Igual a x ao quadrado, tá? Então, se eu aplicar essa função aqui nesses dois números, 3, aqui, ó, o f de 3 vai me dar o 9. O f de menos 3 vai me dar o 9 também, que menos 3 ao quadrado é 9. Então, isso daqui seria isso aqui. Eu pergunto a vocês, ela é uma função injetora? Não, não é injetora. Por que que não é injetora? Porque cada elemento de A, ele tem que, depois de aplicada a função, tem que ter só uma única imagem, ok? Então, aqui, ó, a imagem aqui, no contradomínio, ela tem dois elementos. Então, isso aqui não é injetora. Essa aqui é injetora, ok? Na verdade, a gente eu gravo assim, ó, a função injetora, ela é fiel, tá? Ela tem só um parzinho, tá bom? A imagem não tem dois pares, tá certo? Então, é isso, tá? A gente tem outro exemplo, tá? Aqui eu botei função de A em B, né? Tal que a função de x é 2x mais 1. Então, a gente vai pegar aqui, a gente sabe que esse aqui é o domínio e isso aqui é o contradomínio, ok? Então, vamos ver se é uma função injetora ou não. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar
O 1, vou pegar cada elemento do conjunto A, f de 1. Então, 2 vezes 1, mais 1. 2 mais 1, 3. Agora, vamos pegar o f de 2, tá? 2 vezes 2, mais 1, vai dar 5. E o f de 3. 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então, o 1, quando o x é 1 no elemento A, o y é 3. Oi, aqui, ó, o y é 3. Quando o x é 2, o meu y é 5. Tá aqui? Quando o meu x é 3, o meu y é o 7. Então, é uma função injetora, ok? Cada elemento do domínio, ou do conjunto A aqui no caso, só tem um único elemento correspondente aqui no contradomínio, tá? Depois que é colocada a função. Entenderam? Então, com isso, nós vamos analisar o gráfico, tá? No gráfico, gente, olha só. Aqui, se perguntar, esse gráfico é função injetora? Olha só, vamos tentar analisar. Olha aqui. Se eu colocar aqui, olha, um x1, aqui um x2. Vamos começar a analisar aqui. Olha só, gente. Peraí, não fiz certo. Tá cheio de pontinho, né? Aqui, ó. x2, olha aqui, ó. Isso aqui não vai dar a mesma imagem aqui para dois elementos do domínio. Nós sabemos que o domínio está no eixo x e o meu contradomínio é a imagem, é o y, ok? Então, se eu tiver dois elementos aqui no meu domínio, vai ter a mesma imagem aqui. Então, eu de antemão, eu digo para vocês que esse aqui não é injetora. Essa função aqui, esse gráfico, não é de uma função injetora, tá? A função injetora, para cada elemento do domínio de um conjunto, aqui no caso é um gráfico, então é do eixo x, ele vai corresponder a um único elemento. Aqui, dois elementos do domínio correspondem a um no contradomínio. A imagem é relativa a esses dois elementos aqui do domínio. Então, isso não pode, isso não é injetora, ok? Agora, se eu fizer isso daqui, olha, gente, olha. Se eu fizer isso daqui, vocês concordam? Ó, isso aqui tudo é x, não é? Olha, isso aqui tudo é x. Isso daqui, olha, para cá, olha, veio para cá veio para cá. Vocês concordam que isso daqui tem um valor diferente, ok? Para cada elemento de x tem um y diferente. Então, essa daqui, ela é injetora, tá? A gente tem que analisar devagar e lembrando dos conceitos. Mas tem uma forminha, tá, gente, que a gente consegue amenizar essas coisas toda essa análise, tá? Quando a gente no gráfico, a gente traça retas horizontais, ok? Paralelas ao eixo x, ou eixo das abscissas, se tocar somente em um ponto o gráfico, ela é injetora. Ó, tá vendo? Aqui, se a gente passar retas horizontais ou paralelas ao eixo x, olha só, ele vai tocar em dois, no gráfico vai passar, ó, vai passar aqui, olha, muitos lugares onde
a reta horizontal toca mais de uma vez o gráfico. Então, isso é não injetora, indica que a função não é injetora. O gráfico pertence a uma função que não é injetora. E quando toca só uma vez, é injetora, ok? Então, isso aí é uma forminha da gente amenizar aí tanta análise, né, tanto conceito que de repente a gente tem que gravar, enfim, a gente tem que saber, mas tendo alguma forminha para amenizar é bom, né? Então, aqui eu coloquei, olha, se traçarmos linhas horizontais sobre o gráfico, podemos identificar se a função é injetor ou não. Caso as linhas interceptem o gráfico em mais de um ponto, ela não é injetora. Então, aqui, olha, aqui se eu não for analisar, ó, aqui eu já está aqui, ó, já está em mais de um ponto. Então, essa daqui não é injetora, olha só. Tá? Aqui, ó, não é injetora. Ok? Injetora. Em compensação, nessa daqui, aqui, ó, ela é injetora, ok? Porque, olha, ela só toca uma vez, ok? Aqui, ó. Perfeito? Aqui ela é injetora. Não é muito difícil, né, gente? Até aí não é nada difícil, é só entender. A injetora, vocês lembrem que ela se corresponde só com um par. Ela é a boazinha, ela é fiel, ok? Ela tem só um parzinho lá no contradomínio, a sua imagem é única, tá? Ela não divide, ela não divide com outro elemento do domínio, ok? Então, aqui eu botei uma observação. Toda função ímpar é injetora, tá? Por quê? Olha só, se eu botar aqui, ó, f de x igual a x, para cada x aqui, ó, se eu botar aqui 1, f de x1, aqui vai ser 1. Se eu botar aqui 2, aqui vai ser 2. Se eu botar aqui 3, aqui vai ser 3. Ok, ó? Aqui vai ser 4. Ó, do mesmo jeito, ó, menos 1 com menos 1, olha só. Ok? Então, aqui já é um macetezinho para vocês. Toda função ímpar é injetora. Como é que eu sei que é função ímpar? Olha só, gente. Primeiro que o expoente é ímpar, tá? Da funçãozinha aqui, ok? Onde tiver expoente ímpar, ela é uma função ímpar, ok? E também o seguinte, o gráfico ele é simétrico em relação à origem. É como se fosse aqui, olha, um espelho aqui, ó. Vocês lembram disso? Ok? Então, tudo que tá para cá, tá para cá. É como se fosse um espelho em relação aqui à origem, tá? No eixo Y. Perfeito? Toda função afim também é injetora, tá, gente? A gente vai ver mais na frente que a função afim, por quê? Porque ela é uma reta. Então, ela pode ser em qualquer lugar aqui da reta, ela vai ter, para cada domínio, vai ter uma imagem. Perfeito? Então, vamos dar seguimento. Olha só. Agora, vamos ver a função sobrejetora ou sobrejetiva, tá? Uma função sobrejetora acontece quando todos os elementos do contradomínio se relacionam com pelo menos um elemento do domínio, tá? Então, eu botei aqui, ó, a função de A em B é sobrejetora quando para qualquer elemento y pertencente a B, encontra-se um elemento x pertencente a A, tal que o f de x é igual a y. O melhor de tudo aqui é você entender o seguinte, a imagem é igual ao contradomínio. A gente sabe que esse aqui é o domínio e esse daqui é o contradomínio. Na função sobrejetora, a minha imagem é o meu conjunto do contradomínio. Vamos ver aqui, olha, esse exemplo aqui.
Olha só, esse elemento veio para cá. Esse elemento se correspondeu ao mesmo elemento de B. Esse aqui está para esse e esse está para esse. Vocês concordam que o conjunto imagem, que é esse aqui, é o mesmo do contradomínio? Então, esse é uma função sobrejetora. Ok? E esse aqui, gente, olha só. Esse correspondeu com esse com esse e esse daqui com esse. É sobrejetora? Não é, né, gente? Porque elementos em B sem correspondente em A. E o que acontece? Olha só, o meu conjunto imagem, olha só, olha quem é o meu conjunto imagem aqui, olha. Esse daqui, peraí, deixa eu fazer direitinho isso daqui para a gente ver, olha só. Olha, o meu conjunto imagem é esse e é esse. Olha aqui que sobrou aqui no contradomínio. O meu conjunto imagem aqui, o meu imagem de F, é diferente do meu contradomínio, que é o B. Ok? Então, esse aqui não é sobrejetora. Perfeito, gente? Belezinha? Vamos em frente, então, tá? Então, a gente está entendendo que para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igualzinha ao contradomínio. Se não for igual, não é sobrejetora. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Olha só. A gente tem que entender muito direitinho isso aqui. Olha, eu estou dizendo que essa função é de reais, tem o asterisco, então eu sei que não contemplo zero. Esse aqui é o meu domínio. E é dos positivos, olha, positivo e sem o zero. Ele está se relacionando, esses reais aqui, sem o zero positivo, nos reais positivos. Então, esse aqui é o meu contradomínio. E a minha função é essa daqui, 2x. Então, vamos fazer aqui um conjunto A, onde os meus elementos, vamos botar aqui bem facinho para a gente entender, ok? Ó, 2 e 4. O meu contradomínio são os reais positivos, não está falando nada que não tem o zero, tá? Se tivesse um asterisco aqui, eu não poderia botar um zero aqui, tá? Então, se eu falo aqui, ó, a minha função de x é igual a 2x. Quando eu coloco o x em 1, aqui vai dar 2, tá certo? 2 vezes 1, 2. Quando eu coloco o 2 vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Então, olha, é isso aqui e isso aqui. É sobrejetora? Não é, né, gente? Não é sobrejetora. Por que não é sobrejetora? A minha imagem, olha só, a minha imagem é igual ao contradomínio? Olha, a minha imagem de F é o conjunto 2 e 4. O meu contradomínio é 0, 2 e 4. São iguais? Não são. Então, não é sobrejetora. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Essa função de A em B. Olha só. Vou colocar isso aqui. O A e o B. Aqui eu vou colocar só um elemento, tá? Vou botar aqui o número 6. E aqui eu vou botar 3. 2, 3 e 4. Aí eu vou botar isso daqui, ó, tudo ligado aqui. Olha, eu pergunto a vocês, ela é sobrejetora? Sim, é sobrejetora. Por quê, gente? Porque a minha imagem é igual ao meu domínio. Olha só, a minha imagem não é o meu domínio? Então, ela é sobrejetora. Perfeito? Então, a gente já sabe que a função injetora, para cada elemento de x, tem um elementozinho lá, um único elemento no contradomínio,
E sabemos que a função sobrejetora, a imagem tem que ser igualzinho ao domínio, perfeito? Ao contradomínio, desculpe, a minha imagem tem que ser igual ao contradomínio, ok? Então, já sabemos desses dois conceitozinhos, tá? Então, com isso, vamos para a bijetora, objetiva, tá? A função bijetora, ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá? Então, se eu faço isso aqui, gente, olha, se eu pego isso aqui, se eu relaciono assim, olha, ela é injetora? Sim, né? Cada elemento de A se relaciona com um único elemento de B. Ela é sobrejetora? Também. A imagem desse conjunto é o próprio domínio, é igual ao, desculpe, é igual ao contradomínio. Então, ela é sobrejetora e injetora. Essa condição diz que a minha função é bijetora, ok? Agora essa daqui, se eu fizer isso aqui, gente, olha, vim para cá e vim para cá. Quem ela é? Ela é injetora? Não. Tem dois elementos do domínio que possuem a mesma imagem. Isso não acontece com a injetora. Ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora. Olha, a minha imagem é igual ao contradomínio. Então, se ela é injetora, mas não é sobrejetora, ela não é bijetora. A condição para ela ser bi, ela tem que ser sobrejetora e injetora. E ela aqui é sobrejetora. Ok, gente? Não é difícil, é só gravar os conceitozinhos aí que a gente tem. Perfeito? Vamos a mais um conceito aqui, olha. Se eu pegar esse aqui, olha, e esse aqui. Eu pergunto para vocês, é injetora? Sim. É injetora, tá? É sobrejetora? Também. Por quê? Porque a imagem é igual ao contradomínio. Então, essa condição faz com que a gente chame essa função de bijetora. Perfeito? Vamos aqui esse exemplo, olha, se eu botar esse daqui aqui e o 3 ligar ao mesmo 4. Olha só, ela é injetora? Não é injetora, tá? Porque os dois elementos do domínio se correspondem a um elemento no contradomínio. Então, não é injetora, ok? Não é injetora. Eu pergunto a vocês, ela é sobrejetora? Também não. A imagem é igual ao contradomínio? Não é. O conjunto imagem aqui é 4 e o conjunto do meu contradomínio aqui tem os elementos 4 e 5. Então, também não é sobrejetora. Se ela não é injetora e sobrejetora, ela também não é bijetora. O que a gente faz com uma função dessa? Nós falamos que é uma função sem classificação. Perfeito? Porque ela não é injetora, ela não é sobrejetora e, logicamente, não é bijetora. Perfeito? Agora, eu quero ver se vocês estão aí bem afiadinhos aí. Eu quero saber o seguinte, se eu fizer isso daqui e se eu fizer isso daqui, que função que ela é? É uma pegadinha, tá, gente? Isso aqui não é função. Alguém pode me dizer por que não é função? Não é função. Simplesmente porque no domínio não pode sobrar elementos. Mas fiquem atentos, porque às vezes nas provas caem alguma coisinha assim que você está, às vezes,
muito focado e às vezes não vê que está sobrando aqui um elemento. Perfeito, gente? Então, com isso, vamos analisar os gráficos, né? Vamos chegar aqui nos gráficos, que é a nossa função aqui é exatamente estar mostrando para vocês como analisar o gráfico. Então, vamos lá. Se eu coloco aqui assim, olha, essa função é de reais em reais. Então, gente, olha, eu sei que esse aqui é o meu domínio, eu sei que esse aqui é o meu contradomínio. A minha função é essa aqui, x mais 1, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, olha só. Aqui, deixa eu botar aqui os valores do gráfico. Aqui é menos 1, tá? Esses valores vêm no gráfico, tá? É isso aqui, perfeito? Então, o que acontece? Olha só, gente. Primeiro de tudo, eu vejo que é uma reta, né? Então, uma reta, eu já posso pensar que ela pode ser injetora, né? Olha só, se eu passar uma retas paralelas, eu só vou tocar o gráfico uma vez só, perfeito? Então, ela é injetora, tá? Eu vou tirar isso daqui para gente, para não fazer confusão, tá? Mas eu tenho que mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente está analisando. Eu tracei retas paralelas, só tocou uma vez no gráfico, ótimo, maravilhoso, então já sei que ela é injetora, olha só. É injetora, tá? Agora vamos ver se ela é sobrejetora, olha só. O contradomínio, quem é, gente? O contradomínio são os reais, perfeito? A imagem, o conjunto da imagem começa a partir do menos 1, olha. Então, é isso aqui, ó. Ele ocupa isso daqui na reta, tá? Então, a imagem é diferente do meu contradomínio, porque o meu contradomínio ele abrange aqui todos os reais, os positivos e todos os negativos. Mas aqui no gráfico, ele começa no menos 1. Então, ela não é sobrejetora. Não é sobrejetora, porque a minha imagem é diferente do meu contradomínio. Ok? Olha só, vou botar aqui, ó, a imagem é diferente do contradomínio. A imagem começa no menos 1. Então, daqui para cá, existem o conjunto dos reais, mas essa reta não pega isso. Perfeito? Ok? Então, com isso, vamos analisar aí esse segundo gráfico, que eu peço mil desculpas a vocês pelo gráfico mal feito. Mas, enfim, eu tenho que aprender a fazer esses gráficos para ficar bonitinho para vocês. Vamos lá. Ele fala também, olha, que essa função é de reais em reais. Então, eu tenho que analisar. Domínios são todos os reais. O meu contradomínio também são todos os reais. Isso aqui é uma função de x ao cubo menos x2. Primeiro de tudo, vamos perguntar, é injetora? Olha só, vamos passar aqui, ó, já não é, olha só. Ó, o meu x vai ter a mesma imagem, olha. Aqui, ó, o meu x aqui e o meu x aqui vão ter essa mesma imagem. Então, aqui eu já coloco, não é injetora. Perfeito? Não é injetora. Então, vamos ver a imagem dela. A imagem, olha só, o meu contradomínio são os reais. E você concorda, olha, que ele está pegando aqui, ó, olha, essa reta continua para cá, essa reta continua para lá. Olha, está pegando toda essa parte, todo o eixo Y. Então, se pega todo o meu eixo Y, é igual ao contradomínio. A minha imagem, que está no eixo Y,
ela é igual ao meu contradomínio, né? Então, ó, isso aqui, ó, é igual à minha imagem. Então, ela é sobrejetora, ok? Ela não é injetora, é sobrejetora. Ok, gente? Perfeito? Tá? Vamos analisar o próximo. A função de reais em reais é f de x igual a x ao cubo mais 3x. Gente, de cara a gente já pode ver que ela é injetora, né? Ó, passando aqui, ó, as retas horizontais, para a gente ver se ela é injetora ou não, só passa uma vez aqui pelo gráfico, perfeito? Então, ela é injetora. Perfeito? E vamos ver aqui se ela é sobrejetora. Olha só, o meu contradomínio são os reais, o meu domínio são os reais, eu tenho que ver se a minha imagem está igual ao contradomínio. Olha só, gente, vocês concordam que pegam todo esse eixo Y? Olha só, ela segue, vai tudo, não é? Não tem nenhum valor aqui travando, né? Ela tem continuidade essa reta, ok? Então, ela é injetora e sobrejetora. Com isso, ela é bijetora. Ok? Tá certo? É uma coisa assim que a gente tem que fazer muito devagar, tá? Mas não é nada assim, bicho de 7 cabeças, é o raciocínio mesmo. A gente tem que ir bem devagar, pensando, tá? Aqui, nesse gráfico, tá? Essa função de reais em reais, então meu contradomínio são todos os reais, o meu domínio são os reais. Eu digo a vocês que a gente tem que estar atento a isso, tá? Para classificar se é injetora, bijetora ou bijetora, tá? E o que acontece? A minha função f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, vamos do começo. É injetora? Aqui, gente, não preciso nem continuar, olha. A imagem aqui do meu domínio, olha, se eu botar aqui x1 e x2, olha só, vai ter a mesma imagem. Então, não é injetora. Tá? Já vi que não é injetora. Na reta horizontal, eu passo 2 vezes pelo mesmo ponto no gráfico. E ela é sobrejetora? Gente, não é. Olha só, o meu contradomínio são os reais. Então, para ser sobrejetora, a minha imagem tinha que ser igual ao contradomínio. Mas vocês concordam que só está usando essa parte aqui positiva do eixo Y? Então, a minha imagem só está para cá. E os reais têm que usar tudo isso aqui. Então, ela também não é sobrejetora. Perfeito? Ela não é uma função quadrática, que ela não é injetora, nem também não é sobrejetora. Esse tipo de função quadrática aqui. Então, como é que ela fica? Ela é sem classificação. Perfeito, gente? Sem classificação, tá? Para ser sobrejetora, ela precisaria que isso aqui, olha, estivesse ocupando lá todo o eixo Y, que é o meu contradomínio e a minha imagem. Perfeito? E não é o caso. A minha imagem aqui no eixo Y só é ocupada na parte positiva do gráfico, ok? Então, com isso, vamos fazer aqui um resumozinho, tá? De
tudo que a gente falou até agora, tá? É uma forma da gente gravar, perfeito? Então, marque VUF. Então, vamos lá. Se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora. Perfeito, né, gente? Para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora. Então, ela é sobrejetora? Sim, ela também é sobrejetora. Verdade. Toda função injetora é bijetora? Não, não. Ela pode ser injetora, mas não ser sobrejetora. Perfeito? Vamos para o próximo. Esse próximo aqui, olha, eu quero que vocês deem uma atençãozinha, gravem isso, bota a setinha, tá certo? Olha, uma função afim do tipo f de x a x mais b, com a diferente de zero, com domínio e contradomínio nos reais, ela é bijetora. Verdade verdadeira, gente, tá? A função afim, ela é injetora e sobrejetora. Perfeito? Vamos em frente. Qualquer função quadrática é bijetora. Olha, acabamos de ver nesse exemplo aqui, que é uma função quadrática do segundo grau, e ela ficou sem classificação, tá certo? Porque a imagem dela não era o que estava aqui, não eram os reais. Perfeito? Ok? Então, esse desenho aqui é falso. Vamos lá. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então é a função sobrejetora. Perfeito. Concordam? O F. Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora. Opa! Esse aqui não tem nem que pensar, né, gente? Traçou a reta paralela ao eixo X, retas horizontais. A reta interceptou o gráfico em só um ponto, ela é injetora. Não tem o que se fazer, ok? E vamos lá, em mais um. Se uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então a função é bijetora. Esse é fácil demais, né, gente? Verdade. Se uma função é bijetora, então ela é injetora. Perfeito. Ela é injetora também, né? Pronto, tá? E agora, a gente vai fazer aqui, vai analisar aqui uma questãozinha que caiu na UF, tá? Então, é como eu falei para vocês, tá? Está no programa, tá? Mas é um tema, assim, que não cai com tanta frequência. Mas por estar no programa, a gente tem que saber os conceitos para poder analisar o gráfico, tá? Então, vamos lá, olha só. Considere as funções f, g e h, todas definidas em, olha só, o intervalo m e n. Eu vou botar aqui, tá, gente? Olha só. Olha, o m e o n. Vou botar aqui. Porque, olha, gente, vocês não sabem a dificuldade que é fazer esses gráficos, gente. M e N, tá? Então, e aqui, olha, é Q e P. Deixa eu já botar aqui, peraí. Deixa eu botar isso daqui pra cá. O que tá aqui, para não ficar tão... Q, aqui é o Q, aqui é o P, aqui é o P e aqui é o Q. Então, gente, olha só, na verdade, o gráfico é isso aqui, ó. Opa, opa e opa, tá? É porque para a gente desenhar esses gráficos, vocês não têm a noção de dificuldade que é. Aí eu faço metade e outra metade eu tento... Olha, é isso aqui. Deixa eu puxar esse N para cá. Olha, N. Tá? Opa.
Opa, peraí. Peraí que esse aqui tem que fazer bem direitinho. P e o Q. Pronto. Então, olha só. Vamos ver, vamos analisar aqui. Olha só, gente, isso aqui, essa reta aqui, ele está dizendo o seguinte, que as funções f, g, h, todas definidas em mn que ele deu, tá? Então, o meu mn, como está no eixo x, é o meu domínio, com imagens em p e q. Então, o meu eixo y é o meu domínio, ok? Representadas através dos... Desculpe, o meu P e Q é a minha imagem, tá? E o meu N, M e N são o meu domínio, representadas através dos gráficos abaixo, ok? Então, primeiro de tudo, eu tenho que perguntar o seguinte, ela é injetora? Olha só, gente, se eu, vou pegar esse pedaço aqui, vou botar aqui, olha, se eu fizer isso aqui, não toca reta só em uma vez? Toca reta só uma vez. Então, aqui ela é injetora, tá? Ela é injetora, tá bom? E ela é sobrejetora, olha só, olha a minha imagem. Olha, a minha imagem é o quê? É entre o P e o Q. A reta não utiliza tudo isso? Não utiliza? Então, ela é sobrejetora também, porque a minha imagem, olha aqui, a minha imagem é igual, aqui, ó, ao meu contradomínio. Perfeito? Aqui, ó. Ela usa cada elementozinho daqui, ó. Tá vendo, ó? Ela usa. Então, aqui é a minha imagem. Então, ela é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, eu posso dizer que ela é bijetora. Perfeito, gente? Ok? Então, vamos lá para a função G. Então, já sei que a minha A, ela é bijetora. A minha função G, olha só, olha só, tá aqui, gente, olha, ela faz assim e faz assim. Olha, esse pedaço aqui, ela é constante. Olha aqui, se eu passar aqui, ó, vai pegar um monte de pontos aqui. Então, aqui ela não é injetora. Não é injetora, ok? Mas ela é, vamos ver se ela é sobrejetora. Olha só, ela utiliza, tá? Toda a imagem. Olha aqui, ó, a minha imagem está aqui e olha o gráfico. O gráfico vem aqui, ó, vai até o ponto Q, ok? Então, todos os elementos do contradomínio são também da imagem, ok? Então, ela é sobrejetora. É sobrejetora. A imagem é igual ao contradomínio. Perfeito? Aqui, ó. A minha imagem aqui. E vamos ver essa daqui. Olha, essa daqui, ela é assim, ó. Ela é constante, depois ela faz tá? Ela dá uma subidinha aqui, ó. Ela faz isso e faz isso aqui. Bom, se ela é constante, eu já sei que ela não é injetora, porque na hora que eu passar as retas horizontais, vão passar em um monte de pontinho aqui, perfeito? Então, ela não é injetora. Não é injetora, tá? E vamos ver aqui. Ela usa para cada elemento de X aqui, entre M e N, que é o meu domínio, né? Isso aqui é tudo o meu domínio. Ela utiliza toda a imagem? Olha só, gente, ela só utiliza isso aqui da imagem. A minha imagem, ela é diferente do contradomínio. Então, ela também não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Ela é o quê? Ela não tem classificação, é sem
classificação. Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Olha, F é objetiva, né? Nós vimos lá, olha, F é objetora. A G é sobrejetora, vamos lá. G é sobrejetiva, perfeito. E H não é injetiva, não é injetora. Nós vimos isso, ó. Nós vimos isso. Ó, então, de cara é essa daqui. Olha, F é sobrejetiva? Não. F é bijetiva. F não é injetiva? Não. F é bijetiva. Olha, a única que é bijetiva ou bijetora é a A. Então, aqui, olha, eu já poderia marcar sem, no momento que eu analisasse essa daqui, ó, é bijetora. A gente analisa por, né, na prova por desencargo de consciência, ok? Mas era a única opção aqui, era essa mesma. No momento em que você analisou o gráfico A, perfeito, e viu que ela era bijetora, ok? Então, hoje, né, nós vimos aí toda a parte de funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, ok? E é o que eu falei para vocês, apesar de ser um tema que não cai com tanta ênfase nos concursos, no Enem, tem que saber um pouquinho, ok? Tem que ter esses conceitos na cabeça de vocês, tá? Então, eu vou deixar mais para frente, vou deixar uma listinha lá de exercícios com todos esses temas que a gente está fazendo aí para vocês, ok? Então, se vocês gostaram, deem um like aí para a professora, tá bom? Se tiveram alguma dúvida, registrem suas dúvidas, não tem problema, tá certo? Muito obrigada aí pela atenção, um beijo no coração de vocês, tá? Tudo de bom. Tchauzinho.